Eu não Uhum. tô muito atrapalhada aí não, né, Rafa? Que nem Tá cabelo não não. penteou. Tá não. Eu tô com roupa de pijama aqui ainda. Tá aqui, o povo vai falar assim, ó, ela fez o baile de carnaval pra gravar live. É, tá vendo? Uma É, boa o baile noite, de carnaval. Eulália. Uma boa noite para quem estiver assistindo. Um bom dia, uma boa tarde. Boa noite. Boa noite a todos. É, hoje tá eu e Eulália aqui. A gente vai bater um papo sobre. Hoje é justamente o Dia Internacional das Mulheres. A gente vai. Convida ela a fazer essa confraternização em homenagem ao feminino, em homenagem à luta das mulheres, ao trabalho das mulheres, o esforço que as mulheres têm feito nessa jornada da humanidade como um todo, né? E também engrandecer, né? Esse encontro de hoje é também para engrandecer e mostrar para que essas mulheres que estão ainda na jornada mais áspera, que ainda estão num momento mais difícil da jornada, não desistam, que elas vão conseguir, vocês vão conseguir, vocês, independente do tamanho do, do problema que esteja diante de vocês, vocês vão conseguir chegar ao ponto onde o seu ser vai ser iluminado, o seu ser vai ser abençoado, o seu ser vai ser erguido acima de todas essas problemáticas, de todas essas coisas que a gente acaba vivenciando, né? Que posteriormente a gente até abençoa essas coisas, porque assim, de início a gente tem a dificuldade de abençoar todas essas problemáticas que a gente tem, né? Mas a gente, com o passar do tempo, a gente vai abençoando e vai lembrando isso não como um sofrimento, mas sim como um degrau para a nossa jornada espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para que a gente possa alcançar o nosso real ser, que está ali esperando pacientemente a nossa jornada chegar até esse conhecimento do conhece-te a ti mesmo, né? Que Jesus já falou ali, lá longe. E é uma forma também de agradecer a todas as mulheres que passaram pela minha vida, todas as mulheres que algumas foram breves, outras foram mais longas, as que ainda estão, uma Eulália, minha irmã, minha amiga pessoal, uma mulher incrível, uma Valquíria, a Vera e todas as outras meninas do grupo, a Maria, a Albany, que estão sempre ali meditando comigo, a Rita também, né, que estão sempre meditando comigo, as meninas ali, logo pela manhã. Essa é uma forma de eu expressar minha gratidão pela jornada de cada uma de vocês, pela expressão de amor de cada uma de vocês com as suas famílias, respectivos esposos, respectivos companheiros e assim por diante, né? Eu acredito que o homem que consegue enxergar a mulher como o divino feminino que ela realmente é, tem uma tem uma parceira e tanto, consegue extrair dessa de tudo que ela já fornece para o homem, ela compartilha com o homem tudo a melhor parte, né? Porque nem sempre todos os homens chegam a essa percepção, né? Então, às vezes uma chamada ali, não, ô fulano, não vai por esse caminho, né? Pode ser interpretada como uma briga, pode ser interpretada como um problema, né? Principalmente nos relacionamentos. Então, que hoje nossa jornada seja abençoada muito mais ainda, e as mulheres sejam abençoadas muito mais ainda, que elas sejam iluminadas, que elas reconheçam cada vez mais o seu ser espiritual, o seu, a sua divindade, a sua própria luz, para que elas não caiam mais nessas ciladas da vida cotidiana, de achar que um companheiro ou uma companheira, independente
da relação que ela tiver, vai ser um ponto de felicidade, porque a felicidade já está dentro de cada um de nós. E as mulheres que eu conheço, como a Eulália e todas as meninas do grupo, estão aí dando esse ensinamento cada dia, nos compartilhando conosco, os meninos também ali, tudo que elas podem, compartilhando esse carinho, essa gentileza, esse trabalho diário que elas têm consigo mesma e com toda a sua família. Então, essa jornada do feminino de cada mulher é importante para toda a humanidade. Importante como um todo, porque aparentemente a gente se apequena demais, né? Achando que não temos importância porque a gente não aparece na TV, não tem aquele holofote sobre a gente. Mas cada um de nós tem a sua jornada espiritual. E a nossa jornada espiritual, ela é muito importante do ponto de vista do todo, porque cada um de nós que se ergue acima da sua própria humanidade alcança um ponto onde pode alavancar muitos outros. Nem sempre a gente alavanca, ajuda de uma forma explícita, né? Porque a gente veio ali do Joel, aprendeu esse desapego do ego de querer ajudar as pessoas, né? Esse desapego de querer estar sempre ajudando, né? E mais as vistas, né? Mais ajudando de uma forma mais silenciosa, mais quietinha no nosso canto, sem ofender os nossos irmãos, né? Porque às vezes a gente vai ajudar eles, meus parentes nossos mesmo, a gente vai querer ajudar, vai trazer uma frase ali do Joel, alguma coisa assim, e acaba ofendendo eles porque a religião é diferente, o ponto de vista, enfim, acaba sendo diferente e eles acabam não escutando o que a gente poderia trazer de bom, porque por simplesmente estar ali vendo que não é do jeito que ele gostaria que fosse, né? Então, a gente aprendeu a ser essa luz sem que a gente precisasse é, ser incisivo com as pessoas à nossa volta. E mais uma vez, eu agradeço a todas as meninas do grupo, a todas as meninas que estiverem assistindo. Gratidão pela jornada de cada uma de vocês, independente de onde vocês estiverem assistindo, de onde vocês estiverem participando. Que Deus abençoe o caminho de cada uma de vocês, para que vocês não sejam só uma luz para as suas famílias, mas para o mundo todo. Que essa luzinha seja é, aumentada infinitas e infinitas vezes pelo amor que vocês mesmas trazem dentro de si naturalmente. E quem é mãe aí, as meninas que já foram mãe, sabem que esse amor, quando vem o primeiro filho ali, começa, sobe. É uma, como diria o Chico Xavier, as mães, elas não fazem oração, elas arrombam a porta do céu. Se a Lália quiser fazer um comentário, por favor, traga um pouquinho aí do seu feminino, da sua sabedoria, do seu amor, para a gente poder compartilhar também a sua visão do espiritual desse momento, desse dia das mulheres aí, por favor. Se você puder. E quiser também. Na realidade, né, Rafa, a gente que estuda espiritualidade, espiritismo, espiritualismo, a gente sabe que isso é só um detalhe, né? Que é lógico que a gente tem as mais diversas experiências e cada ser já é completo em si mesmo, né? Como tantas outras vezes a gente já comentou aqui nas nossas conversas, nos nossos estudos, né? Que o ser, ele é um ser completo, apesar de não transparecer, né? Mas todo ser tem o seu lado feminino e seu lado feminino, né? Que nem o Pepeu Gomes já cantava, né? Ser um homem feminino, né? Não fere o meu lado masculino, né? Se Deus fez menino e menina, né? Sou masculino, feminino.
Então, assim, todos nós temos tem um lado, né? Tem o seu lado feminino, tem o seu yang, tem seu yin também, né? Então, que a gente vive sempre essa dualidade, as duas polaridades, né? A gente vive um mundo dual, então a gente não pode esquecer nunca que hoje nós encontramos, hoje mais que nunca, nós encontramos homens desempenhando o papel tão maravilhosamente bem, né? Como mães, né? Que são, né? Mães solos, né? Pais solos, mães solos, e que isso é só um detalhe mesmo. Essa questão toda é um simbolismo que a gente sim, né? Todos os nossos antepassados, bisavós, avós, e tinha uma tradição onde que a mulher é sempre aquela matriarca, né? Pelo menos aqui em Minas Gerais a gente teve a questão do coronelismo, mas sempre quem sempre mandou na casa sempre foi a mulher, né? Então aquele poder matriarcal sempre ali firme, né? Na minha família ainda é assim, né? Na minha casa ainda é assim, né? Quem, como se diz, não é questão de mandar, mas a última palavra é da mãe, é da mulher, é ela que vai definir mesmo várias situações. E a força, né? A vibração de amor e de luz, não que os homens também não as tenham, mas ali para poder segurar a barra em termos emocionais, em termos psicológicos, em termos espirituais, essa questão desse magnetismo todo, a mulher tem uma facilidade, vamos colocar assim, isso não é privativo da mulher, mas ela tem uma maior facilidade de lidar, ela já vem com uma estrutura emocional ali para poder melhor com essas situações, né? De cuidar dos filhos, cuidar da família, de desenvolver várias tarefas ao mesmo tempo, né? Coisa que é mais difícil, não é impossível, mas que é mais difícil para o homem. A mulher, ela faz mil e uma coisa ao mesmo tempo. Não me pergunte como, mas o cérebro da mulher tem que ser, né? Tem que ser estudado. E lógico, nós temos tantos exemplos aqui para ser citados que se ficasse as 24 horas falando só dentro da família, seria pouco. Mas também não devemos esquecer, né? Que para a mulher, é como se diz, né? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, e também atrás de uma grande mulher sempre tem um grande homem, né? Porque eu penso que as suas forças, elas se completam, né? Se existe, se foi criado no universo assim, eu creio assim, né? Eu, pessoalmente, num equilíbrio, né? Um é mais razão, o outro é mais emoção, né? Um é mais força, né? Mais força do trabalho pesado para sal, né? E a outra é mais a delicadeza, mais a, a fragilidade, mais a suavidade, né? Um é mais bruto, o outro é mais suave. Então, você vê aí as polaridades, né? Dançando, se misturando, né? Apesar que hoje, não como uma crítica, mas assim, como um avançar evolutivo mesmo, a gente tem que perceber que nada é privativo de ninguém. Você encontra homens muito suaves, muito sensíveis e encontra mulheres muito brutas, muito duronas também, né? Isso tudo são pontos de vista que nada é fechado, tudo é tudo muito aberto, né? E sem críticas e só como observação mesmo, porque você é levado a estar no campo onde que você poderá produzir, que nem uns minutos antes aqui da gente estar nesse bate-papo aqui, né, sobre o Dia das Mulheres, eu estava vendo aí o vídeo que você me mostrou, né, das descobertas das grandes mulheres, né, fazendo grandes descobertas. E
que legal, né? Tinha que muita coisa ali que eu não sabia. Foi assim, oh, legal, né? Que foi a mulher que fez aí o mapeamento de DNA e tal, etc. Então, assim, muito legal saber disso, né? Que elas já pioneiras, né? À frente de muitas descobertas que contribuíram, né, para a evolução da humanidade. Isso é muito importante. Mas eu penso que cada um tem a sua importância, né? Não é que nós queremos homenagear aqui, sim, todas as mulheres, porque, entre aspas, ela é vista como sexo frágil, né? Mas, na realidade, nós sabemos que de frágil ela não tem nada, ela é muito guerreira, trabalhadora, persistente. E buscamos, então, o quê? Essa observação, né, que eu acho interessante das polaridades, né, que a gente cai nessa questão mesmo das polaridades, né? Nós precisamos de um certo equilíbrio para que a gente possa entender tudo isso que está à nossa volta, até para num futuro, né, um futuro distante, sabermos entender que já somos seres completos em nós mesmos, né? Que em nós mesmos nós já temos o germen, né? Completo de todas as coisas, né? E que possivelmente a gente sim, nós vamos ter possibilidades de estar sempre com outros seres, né? Da nossa mesma envergadura, das nossas mesmas sensibilidades ou afinidades, né? Mas que cada um tem o seu valor naquilo que se é proposto fazer. Cada um vem com a determinação, independente de ser homem ou de ser mulher, naquele campo propício para seu desenvolvimento, né? Para onde que precisa de atuar, para trazer evolução primeiro para si mesmo e depois para todos que estão o acompanhando ou a acompanhando nessa jornada. Mas é interessante, sim, essa observação, né? De se escolher um dia internacional das mulheres, sei de toda a história, sabemos, né, de todos, do movimento que houve, etc, e tal, das queimas lá, né, dos sutiãs, lá na fábrica, e etc, e etc, e deu origem a esse dia. Mas, na realidade, todos os dias é a tia da mulher, todos os dias é a tia do homem, todos os dias é a tia da natureza, toda a criação de Deus, né? Porque Deus nos criou para sermos felizes. E essa tem que ser a nossa razão de viver. E felicidade não é você ter comida em casa, você ter saúde, você ter um corpo saudável, você ter tudo aquilo que você deseja. Felicidade, nessa definição, ela fica muito frustrada, mas Deus nos criou para sermos felizes, para reconhecer a centelha de luz que cada um de nós já somos, independente de sexo, independente de condição social, independente de estado de saúde, independente de quantidade de diplomas que nós tenhamos, né, de pendurado na parede da nossa sala, essas questões da gente voltar para dentro a todo momento, né, e reconhecer esse ser que nós estamos muito, e aí eu me incluo, a maioria das vezes, nós já estamos esquecidos que somos, né? Porque uma luz muito grande e um tipo de energia maravilhosa toma conta de nós quando a gente consegue perceber minimamente que tudo isso é um nada diante do todo, né? Que nós reconheçamos, né, que somos, né? Então, não desmerecendo nada que a gente necessita, a gente precisa do alimento, a gente precisa do dinheiro para pagar nossas contas, a gente precisa muitas vezes do carro para nos locomover, precisamos de uma pessoa legal para estar no nosso lado nos momentos que a gente necessita,
mas principalmente a gente conhecer que somos completos em nós mesmos, né? Já temos tudo e não precisamos de reconhecimento externo para que possamos ser o que realmente nós já somos, né? E me lembra também uma passagem de um amigo de Joel, alguma coisa assim, né? Que vai, você vai lendo tanto livro, você vai misturando tudo, Eckhart Tolle, Joel e tantos outros, Tássio, sei lá, você vai pegando a misturança toda, né? E acaba, Jung, você acaba misturando, mas né, uma parte que eu creio que está assim, está em Joel, que um amigo foi felicitar pela data de aniversário, né? E ele falou assim: não, não precisa te felicitar por essa data de aniversário, porque fazemos aniversário todos os dias, né? Todos Sim. os dias, né? Você faz aniversário. Não sei se é isso direitinho. E outro amigo que pedia uma oração, né? E para poder, ficou muito doente, e aí ele falou: olha, nós estávamos orando aqui muito para você se restabelecer, aí você, ai, eu agradeço muito pelas orações e eu sei que elas não me fizeram, não conseguiram me fazer mal algum, né? Então, eu tenho certeza que nenhuma delas conseguiram me fazer mal algum, né? Então, assim, aí você fica assim, mas essa oração para ser mal, são coisas para você, nós, né, que somos estudantes e que estamos refletindo em tudo, é para parar para refletir mesmo, né? O que que é uma oração, né? O que que é uma felicitação de coração, né? Muitas vezes não precisa de se usar palavras, não precisa de ter um dia específico, né? Para aquilo. É simbólico, é legal, é ritualístico, mas não tem tanto essa necessidade de homenagens, né? E eu penso assim, é bom, mas é um bom que passa, você viu? Hoje é o Dia das Mulheres, aí você ganha flores, aí você ganha presente, aí você é exaltada, e legal, legal, é gostoso, mas passa, e amanhã? Amanhã também não é o Dia da Mulher, né? Não desfazendo de maneira alguma, recebi mensagens maravilhosas no dia de hoje, de amigos, de familiares, né? Agradeço, sou muito grata, mas eu não me deixei contaminar. Eu passei que nem muito amigo do Joel. Eu não deixei o meu ego contaminar, né? Porque, acima de tudo isso, ninguém aqui não é homem nem mulher, né? Nós não temos definição. Nós somos seres únicos, né? Somos uma consciência que não está definida nem como homem e nem está definida como mulher, nem como criança, nem como jovem, nem como velho, né? Mas algo que está para além das nossas compreensões e que a gente aqui está experienciando momentos de aprendizado, de crescimento e desse voltar para dentro de nós mesmos, para o verdadeiro eu que nós somos, que às vezes parece impossível, né? Você medita, 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 e na hora que você fala, ai, agora eu estou iluminado. É um momento que você vê que não tem iluminação nenhuma, né? Que a iluminação já foi toda por água abaixo, né? Acabou. Agora não preciso mais, já consegui atingir o meu objetivo de iluminação. Vou começar do zero de novo, né? Porque não conseguiu nada. E é esse nascer e renascer todos os dias que a gente tem que observar, né? Que nós deveríamos, e muitas vezes não o fazemos, observar. Porque todo dia nasce um novo eu, e todo dia morre um eu.
né, que nós chamamos de Eulália, de Rafael, de qualquer nome, de Maria, de João, de qualquer nome que seja. Todos os dias, pela manhã, ele desperta nascendo e à noite ele morre adormecendo, porque ainda temos tantos véus, né, encobrindo, né, não sei se essa palavra é certa, a nossa verdadeira identidade, né? Se nós soubéssemos realmente utilizar toda a potencialidade desse eu que nós verdadeiramente somos, né? Com certeza, esse nosso planetinha azul, que chamamos de Terra, seria um planeta muito mais iluminado, com muito mais amor incondicional, com muito mais acolhimento, com muito mais perdão, com muito mais fraternidade, com muito mais doar do que receber, com muito mais amar, né, do que ser amado, como São Francisco de Assis nos ensinou e pregou tão bem, e como Jesus nos deu o próprio exemplo, né? E estamos aqui vivendo essa ilusão, nesses egos, né, imperfeitos que somos, fugindo cada dia mais da nossa perfeição que já existe dentro de cada um de nós. É essa minha contribuição que eu queria estar nesse dia de hoje. Não sei se eu fui clara, né? Às vezes a gente confunde um pouco as ideias, mas para quem sabe ler, um pingo é letra, não é? É, É isso aí, gente. Gratidão, né, por todas as gratidão, mensagens que eu Eulalia. recebi, pelo carinho, né, de todo o grupo e com a paciência, né, que todos têm para conosco nesse processo de aprendizado infinito, ao qual nós escolhemos viver, né? Gratidão. Gratidão, Eulalia. Uma coisa que você falou, que até me trouxe uma lembrança sobre um pensamento, né, da Grécia Antiga ali, e quando a gente morre e nasce todo dia, todo santo dia, é um novo eu, né? A ciência já conseguiu identificar que a cada 6 meses a gente está com um corpo novinho, independente do que era. Os nossos átomos, moléculas vão mudando todo esse tempo, né? Vão se modificando, vão se renovando todo esse tempo. E aí eu trago a seguinte percepção até de um, acho que já teve até um filme que trouxe isso também, né? Não sei se foi filme, o que que foi, sobre o navio de Teseu, né? O navio de Teseu, ele está exposto lá no museu, né? E toda vez que a gente vai lá fazer a manutenção desse navio, né? A gente tira um pedaço da madeira do navio, né, que estava podre, põe um outro, reforma, põe lá de novo e vai fazendo essas reformas. Vai chegar um momento que o navio já não tem mais nada do original que estava ali. E isso, para muitas pessoas, é uma coisa assim que é inimaginável, né? Elas se sentem o corpo, se sentem a peça, carne, o pedaço de carne que está ali na frente. Quando que nós somos verdadeiramente a consciência, né? A consciência feminina, a consciência masculina, a consciência que, ora, na verdade, é feminina, expressa mais o momento feminino, ora expressa mais o momento masculino. A gente sabe que a gente vai, se não, já não passou, vai passar por experiências no masculino, no feminino, né? Para ter esse crescimento total, para chegar no que a gente realmente é, né? E é o ser espiritual, a consciência. E parte dessa jornada é o feminino, né? É essa parte bonita onde o ser espiritual aprende o amor profundo, a doação de si mesmo, na maior parte das vezes, né? Teve até relatos ali científicos
de uma mãe erguendo um carro para tirar o seu filho debaixo do carro. Como é que uma mulher que não tem força física para enfrentar um homem ergue um carro para tirar uma criança debaixo do carro? Da onde ela tirou essa força? Da onde veio? Então, tudo isso que a gente experiencia, tudo isso que a gente vai aprendendo no decorrer do caminho, dessa jornada, vai modificando a nossa aparência externa, o nosso ego, vai aperfeiçoando o nosso ego de uma tal forma que chega um momento que o nosso ego se torna capaz de soltar a si mesmo. É o momento que a gente está vivenciando, da soltura do nosso ego. O nosso ego se tornou ali sábio o suficiente para começar a soltar a si próprio, para desapegar-se de si próprio, mesmo que seja um processo muitas vezes doloroso, porque por mais que a gente tenha os nossos objetos, as nossas coisinhas, os nossos títulos e tudo mais, o que trouxe todas essas coisas para a gente foi o nosso ego. Foi a experiência, tudo essa jornada do nosso ego é que trouxe todas essas coisas que a gente tem. Por isso que, na maior parte das vezes, o ego é o bem que a gente tem, é o instrumento que a gente tem, mais difícil da gente deixar para trás. A gente vê na nossa jornada espiritual que a gente deixa com um pouco mais de facilidade os bens. Ah, me assaltaram. Poxa, nossa, pena, eu trabalho, eu consigo de novo. A gente tem essa facilidade com os bens materiais, com, com os nossos familiares. Ah, a pessoa me deixou, a gente fica triste de um tempo. Poxa, mas a gente vai pensando, vai elaborando, vai se autoconscientizando daquela situação e solta aquilo. Mas o ego é a parte mais complicadinha, porque é através dele que a gente alcança todos esses objetivos da nossa vida. E a partir desse momento a gente começa a soltar esse ponto de apoio. Por isso que é tão difícil para o ser humano soltar o ego, se, se transformar o ego de um ser que ele acreditava que era para só uma ferramenta da consciência. Porque o ego, quando ele começa a se iluminar, ele começa a se transformar numa ferramenta da consciência. E daí a gente não vem aqui e é Rafael, é Eulália. A gente sabe que está interpretando um personagem que se chama Rafael, um personagem que se chama Eulália. A gente vai ter que ter nossas atividades, todos os nossos contextos e assim por diante, mas a gente, no fundo, sabe que a gente não é o corpo, não é as vestes, não é os diplomas de faculdade, não é a conta bancária recheada, não é nada disso, nem a saúde, porque nem essa parte não faz parte de nós. Aí a gente começa a entrar naquele momento de começar a desmontar aquele castelinho de cartas que a gente sempre criou, né? De todos os conceitos que a gente tinha ali eu era fulano de tal, né? A gente vê nos relatos ali do espiritismo, quando as pessoas passam dessa experiência um pouco mais densa por uma mais sutil, é que deixa o corpinho ali adubando as plantas, né? E a pessoa, quando ela tem esse ego mais voltado, era muito conhecida, a gente percebe que é uma pessoa que dá mais trabalho. Por quê? Porque foi através do ego que ela conseguiu todo aquele contexto, aquela fama, aquela riqueza, aqueles títulos de faculdade e tudo mais. Então a gente vê que é mais complicado. Então, e uma coisa que a gente tem que falar bem claro, que essa jornada de dissolução do ego, ela já começou há muito mais tempo para as mulheres do que para os homens. Então, os homens têm ali uma dificuldade, têm um ego muito mais mula, né? Teimoso.
não quer soltar, né? Os homens são um pouquinho mais, bem mais teimosos, né? Tem essa condição porque o ego foi moldado dessa forma do masculino, né? Então, as mulheres têm mais essa sutileza, essa leveza de trazer as coisas. Você vê que, por exemplo, para quem já frequentou algum templo, uma igreja, seja lá o que for, sempre a maioria são mulheres que participam, porque elas têm mais essa ternura, essa doçura que traz essa possibilidade delas se abrirem espiritualmente mais facilmente do que os homens. Nada que impeça, como a Eulália mesmo disse. Não tem nada impedindo, a não ser a própria consciência da pessoa, que acredita que tem que ser daquele jeito, que tem que ser tem que ir pela esquerda, tem que ir pela direita, tem que ser o machão, tem que ser o brabo, né? Tem que ser o fortão, né? Então, para os homens que já conseguiram, a gente vê que eles têm esse esforço maior. Eles têm esse momento de trabalho um pouco mais elaborado para alcançar as mulheres, para conseguir que elas ter o mesmo entendimento, o mesma sutileza, né? Tanto é que os homens ali são, na maior parte das vezes, o, o, o ponto em que faz a mulher crescer mais. Por quê? Eles é que geram mais, dão mais trabalho, eles que são mais conflituosos. Para a mulher, na maioria das vezes, algumas nem enxergam tanto, mas isso acaba sendo um trampolim espiritual para elas. Porque através de todo esse conflito, elas vão dissolvendo, vão corrigindo, se autocorrigindo, crescendo, crescendo, através desse amor deturpado que os homens ainda, a maioria deles, né, ainda tem, né? Então, é por isso que a gente tem que agradecer essa jornada espiritual feminina, essas meninas tão fantásticas que estão do nosso lado, estão do nosso lado acompanhando essa nossa jornada, aturando aí os erros, os tropeços masculinos, né? Por muito tempo, essa pressão masculina por muito tempo, né? E boa parte das meninas do grupo já tiveram aí algum relacionamento abusivo ou muito destrutivo, né? Também, porque os homens foram criados daquela forma. Não quer dizer que é culpa deles. O Joel já diz, a gente não pode culpar ninguém, porque senão a gente está culpando a nós mesmos. Então, a gente soltar essa questão de culpabilidade é uma parte da jornada. A gente começa a lhe soltar e as mulheres fazem isso com uma maior facilidade. Mas tem as exceções? Tem. Em todo lugar tem exceção, em todo lugar tem o seu, o pessoal que é mais da pá virada, que gosta mais de uma confusão, né? Então, sempre tem, né? Mas a gente percebe muito fácil essa sutileza, essa facilidade que as mulheres têm para trabalhar essa parte espiritual. Então, eu convido a todos os homens que estão assistindo a perceber, não só hoje, mas todos os santos dias, os femininos dias, os abençoados dias, essa, essa jornada espiritual feminina mesmo, para que a gente possa aprender e se equilibrar e nos tornarmos homens dignos da jornada feminina espiritual, de compartilhar isso de uma forma iluminada e não de uma forma tropeçando, caindo, fazendo elas sofrerem mais, né? Então isso é um trabalho interno nosso também, ajudá-las a crescer, porque somos os companheiros delas, sim, amigos, esposos, filhos, pais e assim por diante, tios, sobrinhos, sei lá. Nós É nossa responsabilidade também apoiar esse crescimento espiritual. Porque dando esse apoio, a gente está cumprindo os mandamentos, as verdades que Jesus trouxe quando eu estava
preso, vocês foram lá e me visitaram. Quando eu estava com fome, foram lá e me alimentaram. E é justamente isso. Quando elas estavam caminhando, a gente foi lá e apoiou a caminhada. Esse é um trabalho de apoio mútuo. É claro que elas vão apoiar de volta também, mas para que os homens também percebam isso com maior profundidade, com uma maior sabedoria, para que a gente consiga trazer o lado masculino para que esse lado masculino apoie de uma forma espiritual, elas cresçam e que elas tenham a sua jornada facilitada por isso, né? Porque o maior crescimento não é na dor e no sofrimento, é quando a gente observa a jornada, como a Eulália mesmo falou, e no estado de observador ali. Você está no estado de observador, você não está julgando a sua jornada nem boa nem ruim, você não está pesando por essa jornada sua por nenhuma forma. Então você não está julgando. Se ela for um pouco mais áspera, é o que é, está sendo áspera. A lei ali doeu, beleza, doeu, mas continua, tranquilo. Se ela for suave, tranquila, amorosa, beleza, continua. É a jornada. Então, tudo o que vier vai se tornar aprendizado não só para os homens, quanto para as mulheres. E eu acredito que, assim, fundo do meu coração, que assim, as experiências femininas daqui por diante vão ser muito mais equilibradas, muito, principalmente para as próximas mulheres que estão vindo de uma educação mais equilibrada, mais, mais apoiada pelo masculino, né? Porque então as mulheres eram a senhora da casa, elas ficavam às vezes com dois trabalhos, né? Com dois trabalhos, um integral, que é a casa, a família, e o trabalho, se tivesse um trabalho a mais. E os homens, nem na sua grande maioria, não tinha isso. Então, eu acredito de todo o coração que isso está começando a se resolver de uma forma muito mais tranquila, muito mais equilibrada. Porque quando teve aquela emancipação feminina, né? Claro que teve ali um pouco de exagero, porque sobe, desce, né? Fica até se encontrar. Aí agora está começando a se equilibrar de novo, porque teve ali um momento da emancipação feminina em que até hoje ainda tem alguns casos assim, em que as mulheres viam o masculino como o vilão de tudo e infelizmente não é assim. A gente sabe que não é assim. Tudo é uma conjuntura de acontecimentos que leva aquilo, leva aqueles conceitos masculinos, né? Então, tem toda uma conjuntura por trás daquilo. E a gente volta na questão que a gente já entrou no momento da gente não colocar a culpa no outro. Independente se ele deu um belo de um chute na nossa canela, a gente não perder esse tempo colocando a culpa no outro. O que que eu fiz porque para aquele fulano vir dar um chute na minha canela? Alguma coisa eu fiz que ele não gostou, que ofendeu ele, que alguma coisa assim. Então, tudo agora vai começar a se equilibrar cada vez mais. Os relacionamentos cada vez mais vão se equilibrar, né? Daqui por diante. A gente está vendo, principalmente agora, uma catarse mundial aí crescente de violência entre países, entre tudo isso aí. Então, a gente está presenciando isso como um último transpirar daquela humanidade violenta, daquela humanidade opressiva, principalmente com as mulheres, né? A gente está vendo isso como um último é, tentativa do ego é, autodestrutivo de se manter no, no seu lugar de poder, né? Isso nada mais é do que uma tentativa, né? A gente está vendo que já não tem mais espaço para esse tipo de coisa, não tem mais espaço para esse tipo de abuso, nem com as mulheres, nem com os homens, nem com os animais, nem com o próprio planeta, né? A gente está vendo essa mudança.
E parte dessa mudança, quem trouxe, né, que até o Lália comentou, do pequeno videozinho ali que eu compartilhei no grupo, desse trazer essa experiência feminina que vem sendo trazida para todos nós, que vem sendo trazida não só na parte científica, é claro que ali todos os exemplos eram de modo científico ali, de todas as tecnologias e experiências e descobertas que as mulheres fizeram. Mas quantas outras não foram heroínas por trás de, de tantas histórias ali que foram contadas, que a gente não sabe? Quantas outras não foram heroínas para os seus próprios filhos, para a sua própria família? Então, que a gente saiba cada vez mais abençoar, apoiar o feminino de forma abrangente mesmo, de forma espiritual, de forma educada, de forma equilibrada, para que o feminino traga para nós essa luz maravilhosa que o feminino é. Mesmo que seja a parte nossa também, o feminino, que o masculino tem, como a Eulália também disse, que a gente traga esse equilíbrio, um pouquinho que a gente conseguiu para apoiar todas essas meninas maravilhosas que estão à nossa volta, que elas se ergam como as deusas que são, as mulheres maravilhosas que são, como as divindades que são, que elas se ergam, que elas se iluminem, que o coraçãozinho de cada uma delas seja abençoado infinitamente por Deus, por cada homem que passar pela vida delas, por cada filho, parente, amigo e assim por diante. Gratidão mais uma vez às meninas, grupo, as meninas de todo o nosso planeta e de todo esse universo aí infinito que a gente tem. Pode comentar, Hilário, pode comentar. Não, está muito bem comentado, Rafael, muito bem comentado. Gratidão aí pela sua contribuição, explanação tão iluminada. Deus abençoe. E até queria agradecer também as meninas do grupo, porque, assim, de uma forma ou de outra, elas têm trazido as experiências, seus compartilhares, suas meditações, e isso beneficia todos nós, independente do masculino e feminino, todos nós temos essa parte dentro de nós, de masculino e de feminino, a gente só está aprendendo aqui a equilibrar isso, né? Todas as meninas do grupo ali são especiais para mim, porque de uma forma ou de outra, elas, assim, eu lá ela sabe porque, assim, me conheceu bem pertinho ali, a gente se abraçou, bateu um papo, cantou junto, até dançou, mas não que eu saiba dançar, mas a gente dançou, ela tentou lá dançar lá um pouco de música lá, ela mais ensinou do que, do que qualquer outra coisa, e a gente teve aquela convivência, né? Então eu pude ver em primeira mão, assim, todas essas experiências que a gente está tendo aqui como grupo de estudos, como irmãos, como uma família espiritual, e aquilo foi muito importante não só para mim, mas para todos ali, porque trouxe um crescimento. Por mais que a gente tenha nossas dificuldades, dá uns tropeços, fala umas borrachas de vez em quando, fica bravo com as outras pessoas, porque a gente indigna porque a gente vê as coisas que poderiam ser melhores por N motivos, né? Enfim, a gente começa a ver essa experiência, essa jornada, quanto tudo isso tem impactado na nossa vida, tem mexido de formas maravilhosas, tem nos colocado em experiências cada vez mais espirituais, cada vez mais iluminadas, independente das aparências que a gente esteja vivenciando. Porque, para mim mesmo, como exemplo,
para o pessoal que está assistindo aí, a Eulália também conhece bem essa história. Eu passei ali, os 2 últimos anos foram bem assim, desgastantes, bem cansativos, bem assim, de uma forma bem, assim, humanamente bem cansativa, porque eu tive muitas experiências desgastantes, eu tive muitas experiências, assim, que o ego não queria ter, mas precisava. Era a jornada. Eu precisava passar por aqueles espinhos para aprender a desviar, para aprender a manobrar em todo esse caminho espiritual. E nesse meio tempo, nessa jornada, nessas experiências todas, hoje, porque na época, assim, é aquela coisa, a gente tem essa dificuldade de perceber esse contexto no momento, porque a gente tá ali, o circo tá pegando fogo, o negócio tá ali, tá tudo bagunçado, você não consegue pensar direito, elaborar direito. Mas depois que passa o tempo, você revisita aquela experiência não como um pesar, mas sim como um aprendizado. Olhar para trás não com pesar, nem com a mágoa, nem nada disso, mas com aprendizado. Olha só o que eu passei e ainda estou aqui. Olha só o que eu aprendi. Olha até onde eu cheguei. E você começa a ver que até mesmo aquelas experiências mais árduas, mais que tinham aparência de destrutivas para a gente, foram construtivas, foram de uma forma assim bem simples até dizendo, foram uma arquitetação do nosso próprio ser espiritual para nossa construção. É como se a gente estivesse demolindo, como que eu diria, demolindo a nossa casca de ego, essa aparência que a gente até então achava que era a gente. Está demolindo isso. A marteladas e cinzel e tudo mais, é como se tivesse, para quem já viu aquelas esculturas maçônicas, tem a escultura do Conhece-te a ti mesmo, que é um homem se construindo a partir de uma pedra bruta. O que que é isso? Se não o conhece a ti mesmo. É a autoconstrução do ser. Ele pega tudo aquilo que não serve para ele e arranca na martelada e no cinzel. Por isso que é dolorido algumas experiências para gente. Por isso que tem esse contexto de aparência sofrida, de aparência de problemas e não sei o que lá, e tudo mais nesse sentido. A gente está tirando da nossa experiência lascas ali de casca de ego, de conceitos e de julgamentos e de críticas e vai indo embora. E tudo aquilo são o que a Eulália chamou de véu, está interpretando aqui só uma outra metáfora aqui de do ser se construindo, daquela casca dura mesmo, daquela rigidez do ego. Porque o que que é o ego? É aquele ser que acredita que existe e fica ali, preso a tradições, a conceitos, a preconceitos, julgamentos, tudo isso. A primeira vez que eu escutei essa frase, que as tradições são as correntes da humanidade, foi de um acho que não sei se é profeta, sei lá, era islâmico. O cara foi apedrejado. Onde já se viu falar das tradições e não sei o que lá. Mas a gente vê, se a gente parar para olhar mesmo com carinho e dignidade para os seres à nossa volta, a gente vê que essas tradições são só conceitos, porque as tradições islâmicas são de uma forma, elas são conflitantes com as tradições do cristianismo, que são conflitantes com as tradições do, do judaísmo. Então, por isso que dá essa brigaiada. E essas tradições mantêm essas brigas até hoje. O povo lá em Israel tá brigando até hoje por causa
desses que acha que não, que o outro é o inimigo, não, não, eu que tô certo, que o outro é o inimigo, porque o meu Deus do que chama, não sei como, é o melhor do que o que tá lá, e o outro é impuro e eu sou puro. E é justamente essas tradições, as tradições de beleza espiritual, essas, claro, elas vão se aperfeiçoando, elas não ficam rígidas. A gente percebe aqui na jornada que a gente cresce, a gente aprende, a gente vai se levantando, a gente vai se modificando, nascendo nova, morrendo e nascendo novamente todo santo dia. Então, o que era espiritualmente para mim benéfico ontem, pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja amanhã. Então, a gente vai se modificando. E cada vez que a gente se modifica, a gente quebra uma casquinha dessa do ego e cai ali, aparecendo um pouquinho mais do nosso real ser iluminado, aí sim iluminado, 100% ali sábio, toda essa questão espiritual. Então a gente vai, através dessas mudanças, esses transformares, a gente vai crescendo. É como se fosse a borboleta. Para quem já viu, até tinha, essa semana eu vi até um time-lapse de uma lagarta se transformando numa borboleta. Ali, um vídeo de alguns minutinhos, a lagarta vai lá, come, 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 se prende a um lugarzinho, vai se moldando. A gente vê a luta dela ali, se chacoalhando dentro do casulo, se modificando, se desconstruindo para que um novo ser venha à tona. Ser espiritual, um ser alado. Então, essa metáfora da borboleta é perfeita para a gente, porque todo dia é uma transformação para a gente. Então, ontem éramos homens e mulheres presos a conceitos e a um monte de coisa. Hoje somos homens e mulheres rumo a uma jornada espiritual infinita, sem fim, né? E a cada dia nos aproxima mais do nosso real ser espiritual, da nossa real identidade divina, bela, abençoada e maravilhosa. Isso aí, Rafael. Gratidão. Gratidão, Eulália. Gratidão a todos que puderam assistir aí depois. Um beijo no coração de todo mundo e até mais Mas bom final de semana aí para para vocês. todos nós. Que assim seja. Tchau. Tchau, tchau.